Deus mandou que o profeta Jeremias desse um recado muito importante para nós. Está escrito em Jeremias capítulo 9, versículo 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, e não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em entender e em me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço benevolência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas eu me agrado. Aqui Deus fala para mim e para você. Eu não posso agora me considerar mais inteligente ou achar que eu sou mais do que qualquer outra pessoa, porque todos nós somos iguaizinhos. Você não pode achar que porque você estudou um pouquinho mais, porque você tem uma situação financeira boa, porque você mora numa boa casa, tem um bom carro, tem um bom emprego, que você é melhor do que alguém. Porque você não é diferente de ninguém. Nenhum de nós somos diferentes uns dos outros. Nós temos os mesmos desejos, os mesmos sonhos, as mesmas vontades e os mesmos pensamentos. Ninguém é mais sábio do que ninguém. Uns estudaram mais que os outros. Uns têm uma situação financeira melhor do que os outros. Desenvolveram mais as suas habilidades. Mas isso não quer dizer que o outro que estudou menos, ele não é menos sábio do que você, porque a vida nos ensina. E às vezes nós aprendemos muito mais com a vida do que na escola. Mas não pensa também que a pessoa que é mais velha, que tem mais idade, que ela sabe mais do que o que é mais novo. Porque cada um tem a sua própria sabedoria. Mas a sabedoria do homem, ela não significa nada para Deus. Nós não devemos achar também que nunca nós iremos nos ver em adversidade. Porque a tentação vem, e o dia da adversidade também vem sobre todas as pessoas. E nem tampouco podemos pensar, o meu dinheiro pode me livrar no dia do mal, porque no mundo espiritual, o ouro, a prata, o nosso dinheiro não tem valor nenhum. Jeremias 9:24 diz: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em entender e em me conhecer, porque eu sou o Senhor. Muita gente se esquece disso. Tem muita gente que pensa que Deus é escravo dela e fica como que querendo dar ordens para Deus. Qualquer contratempo que a pessoa tem, ela diz: meu Deus, faça isso, meu Deus, faça aquilo. Eu não posso nunca me esquecer de que Ele é o Senhor e eu sou o servo. É Ele quem dá as ordens e eu devo obedecer. De modo algum Deus me considera como se eu fosse um serviçal ou um escravo. Pelo contrário, Ele me tem por filho, mas o filho não pode pensar que ele tem direito de dar ordens ao Pai. É o Pai que é o Senhor. Versículo 24 ainda diz: eu sou o Senhor que faço benevolência. Fazer benevolência ou beneficência é o ato de fazer o bem. O Senhor faz o bem. Além disso, Ele faz juízo, que é o ato de julgar retamente, de acordo com a lei que foi estabelecida. E o juízo de Deus, ele consiste na grande decisão que condenou o diabo e proveu a nossa salvação em Jesus Cristo. Além de benevolência e juízo, Deus disse: faço justiça na terra. Deus declara aqui que Ele é o Senhor que faz justiça na terra. E diz mais: porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Que justiça é essa? Justiça é dar a cada um o que lhe é de direito. Qual é o direito que nós temos? Qual é o meu direito? Qual é o seu direito? O que é justo que Deus faça por mim e por você? O que Ele prometeu fazer? João 10:10, Jesus disse: o ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham
em abundância. Então Jesus aqui fala de vida com abundância. Qual é o meu direito? Ter saúde é ter vida com abundância. Porque quem vive doente não desfruta a vida. Ter paz é ter vida com abundância. Quem não tem sossego não vive. Passa pelo mundo atormentado, sempre preocupado, quando vê, a vida passou e ele não viveu. E tem pessoas que vivem atormentadas pelo passado. Tem gente que carrega o peso de um pecado, uma coisa que aconteceu no passado há muitos anos e ela nunca conseguiu esquecer. E ela passa a vida atormentada por aquilo. Isaías 53 afirma que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando diz aqui verdadeiramente, é porque Deus está dizendo é verdade. Em verdade, ele fez isso. E se Deus colocou isso tudo aqui sobre Jesus, é para que nós entendêssemos que ele, Jesus, pagou pela nossa dívida. Deus cobrou dele a nossa dívida. Significa que quando nós aceitamos isso como verdade no nosso coração, e isso é quando nós nos entregamos a Deus e fazemos de Jesus o nosso Salvador e Senhor das nossas vidas, Deus então não pode mais cobrar pelos nossos erros, porque Jesus já pagou por eles. E também passa a ser o nosso direito ter o nosso corpo curado de qualquer enfermidade. Porque Jesus, ao ser crucificado, ele não deixou por menos. Ele tomou para ele, diz a Escritura Santa, que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E que pelas suas feridas nós fomos sarados. Então ter saúde é um direito nosso. Ter vida longa também é um direito nosso. Porque está escrito em Provérbios 3, versículo 13, feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire entendimento. Porque melhor é o lucro que ela dá do que o lucro da prata, e a sua renda melhor do que o ouro. Mais preciosa é do que as joias, e nada do que possa desejar é comparável a ela. Longura de dias há na sua mão direita, e na sua esquerda riquezas e honra. Então Deus promete aqui o seguinte, que quando você achar sabedoria, isto é, quando você encontrar Jesus, de verdade, longura de dias ele tem na sua mão direita para te dar. E na mão esquerda, riquezas e honra. E os seus caminhos são os caminhos de delícias. E todas as suas veredas são paz. É árvore da vida para os que dela lançam mão. A palavra de Deus. E bem-aventurado é todo aquele que a retém. Quando você encontrar Jesus, que é a palavra, ela entrar no seu coração, aquilo é a árvore da vida. E bem-aventurado, quer dizer feliz, aquele que a retiver no coração. Salmo 91, o Senhor Deus diz, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Salmo 91, versículo 14. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Isso para quem Deus está falando? Para aquele que ama ele. E o que ama ele é aquele que tem a palavra dele no coração, vive a palavra, pratica a palavra. Para este, Deus diz, eu o livrarei. Eu vou colocá-lo num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Conhecer o nome de Deus não é você conhecer, é Deus, é Jesus. Não, é você conhecer a palavra. E diz mais, quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Quando você estiver angustiado, pode falar, pode clamar a Deus, porque ele está contigo. E ele prometeu, livrá-lo-ei e o honrarei. E o que ele vai me dar? Ele diz, com longura de dias fartá-lo-ei. E lhe mostrarei a minha salvação. Além disso, todas as bênçãos, além da saúde, prosperidade, vida longa,
todas as outras bênçãos que estão na Bíblia, declaradas na Bíblia, é direito nosso. Por que eu posso afirmar isso? Porque no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, está escrito: as coisas encobertas, quer dizer, aquelas que eu não vi, aquelas que não vieram ao meu conhecimento, elas pertencem ao Senhor. Mas as reveladas, aquelas que vêm ao meu entendimento, pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Para quê? Para que observemos todas as palavras desta lei. É lei de Deus. E a lei, ela é cumprida quando se faz o juízo. Quando se estabelece a justiça, é cumprida essa lei. Quem quer as bênçãos de Deus tem que prestar atenção no que Jesus disse. Tem muita gente querendo bênção, mas ninguém quer prestar atenção na palavra de Deus. Por isso não recebe a bênção. Mateus 16, 24, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir a mim, se alguém quer se aproximar de mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Isso quer dizer parar de querer resolver as coisas do seu jeito. Isso é negar a si mesmo. Você tem que parar de querer resolver tudo da sua maneira. Parar de agir conforme as pessoas do mundo agem. Jesus disse: toma a sua cruz, isso é, assuma a sua responsabilidade de filho de Deus e comporte-se como tal. Siga-me, ou seja, siga as orientações que Deus te dá através da palavra. Isso é da Bíblia. Porque Deus fala conosco através da Bíblia. Como é que deve agir um filho de Deus? Vem a doença, ele manda embora. Vem a dor, ele manda embora. Vem os problemas, ele amarra em nome de Jesus. Vem o diabo, ele expulsa. É assim que age um filho de Deus. Não entre em desespero diante do problema. Não se intimida com as ameaças do diabo. Mas tem pessoas que entendem tudo errado. Quando Jesus disse: cada um tome a sua cruz, tem gente que pensa que Deus está dizendo para a pessoa se conformar com os problemas, com a miséria, com a vida desgraçada que ela leva. Tem até pessoas que dizem que a doença é uma provação de Deus, quando na verdade não é nada disso. Deus não prova ninguém com doença e nem com mal algum, porque está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 13, ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Enquanto a gente não assumir o nosso lugar em Cristo, o diabo vai continuar nos roubando, matando e destruindo. A Bíblia diz que Cristo, ou melhor, que em Cristo, nós somos mais que vencedores. Está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 37. Mas o diabo, ele sempre quer nos colocar no lugar que ele mesmo ocupa, que é o lugar de derrotado. Como é que eu assumo o meu lugar em Cristo? Primeiro, eu tenho que saber que eu fui escolhido por Deus para fazer parte daqueles que hão de herdar a vida eterna. Está escrito na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que outrora nem erais povo, e agora sois de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, agora a tendes alcançado. Então esse é o primeiro passo para mim me comportar como filho de Deus, para mim assumir o meu lugar em Cristo. O primeiro passo é esse, é saber que eu fui escolhido por Deus para herdar a vida eterna. E agora eu sou dele. E mais, eu tenho que reconhecer que foi pelo sacrifício de Jesus na cruz que eu fui justificado. Como está escrito em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós estávamos separados de Deus com o pecado de Adão, mas agora sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E isso me é revelado pelo Evangelho. Romanos 1,17 diz: porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus,
como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Terceiro passo que eu tenho que dar para me comportar, para assumir o meu lugar em Cristo e me comportar como filho de Deus, é ser cumpridor da palavra e não somente ouvintes. Tiago, capítulo 1, versículo 22, está escrito assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, ele é semelhante a um homem que contempla no espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e vai, e logo se esquece de como era. Se você não presta atenção na palavra, não adianta você assistir o vídeo, não adianta você ouvir o que eu estou falando, não adianta você ler a Bíblia, porque se você não presta atenção na palavra de Deus, não guarda ela no seu coração, não pratica o que aprendeu, você logo vai se esquecer dela. E aquilo não faz efeito algum na sua vida. Porque para fazer efeito, você tem que ter ela no coração e orar sobre aquela palavra. Você tem que reivindicar aquilo, porque a palavra de Deus é a justiça de Deus para todo aquele que crê. Se você crê, você vai orar, clamar a Deus sobre aquela palavra que você recebeu, e Ele vai te abençoar. Mas se você despreza aquilo, aquilo não funciona. Quando você ouve, entra em oração diante de Deus e pleiteia a sua causa diante dele de acordo com a palavra que ele falou no seu coração, então você é abençoado. Porque você está sendo cumpridor da palavra e não somente ouvinte. Por exemplo, nós lemos no início da nossa reunião que Deus disse: eu sou o Senhor que faço benevolência, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado. Aí então eu olho para a minha vida e vejo que a coisa está feia. Eu estou com um problema. É um olho que não abre, é uma perna que dói, é uma cabeça que dói. Eu não posso levantar o braço, eu não posso dobrar o joelho. É um caroço que apareceu e não quer sumir. É a situação que está difícil. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar diante de Deus em oração e falar com Ele: oh meu Deus, o Senhor falou que faz benevolência e eu estou precisando do Senhor agora. Eu estou precisando da sua intervenção na minha vida. A coisa está difícil, eu estou com esse e esse problema. E então eu pego as palavras que Deus falou no meu coração e oro e reivindico o meu direito dentro daquilo que Ele já me revelou que me pertence. E é dessa forma que eu me torno um praticante da palavra. Você precisa agir assim. Você precisa aprender a praticar a palavra de Deus. Porque é quando você praticar que você vai ser abençoado. Por isso, Tiago disse, você não pode ser um ouvinte esquecidiço. Você não pode simplesmente ouvir e não reter aquilo no coração. Senão você é igual o homem que olha o rosto no espelho, saiu de casa, ele já esqueceu como é que era. Precisa guardar a palavra de Deus no coração. Para que quando vier a dificuldade, para que quando vier a necessidade, então você orar sobre aquela palavra e Deus vai te abençoar. Voltando ao que lemos no início, Jeremias 9, 23, 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria. Não acha que você vai receber alguma coisa de Deus porque você sabe alguma coisa. Não se glorie o forte na sua força. Não pensa que você sempre vai se dar bem porque você é forte e você nunca vai cair. E não se glorie o rico na sua riqueza. Não acha que o seu dinheiro compra tudo, porque não compra. Mas o que se gloriar, diz Deus, glorie-se nisto. Seja essa a sua glória, em entender e em conhecer que Ele é o Senhor, que faz benevolência, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Feche os olhos aí onde você está. Vamos buscar esse Deus maravilhoso que faz benevolência, juízo e justiça. Pai, em nome de Jesus, entro na Tua presença porque o Senhor é bom e se agrada de nos fazer o bem. Também a Ti pertencem o juízo e a justiça. Senhor meu Deus,
em juízo diante de ti. Nós condenamos agora toda ação maligna em nossas vidas. E te pedimos, ó Pai, venha fazer chover fogo dos céus sobre todo o mal, sobre toda a enfermidade, sobre toda a anormalidade, sobre toda a opressão do inimigo. E de acordo com a palavra que nos foi revelada, venha nos fazer justiça contra o nosso adversário. Pai, em nome de Jesus, eu determino que a justiça divina seja feita na minha vida e na vida de todos os que estão orando comigo. E já te agradeço, porque sei que a minha oração foi atendida e que, sem sombra de dúvidas, nós gozaremos da tua benevolência, pois o Senhor faz juízo e justiça, porque destas coisas o Senhor se agrada. Obrigado em nome de Jesus. Amém.